Leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 1. E todo o Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, os netineus. Porém, dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém: Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías e o primogênito e seus filhos. Os filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Ebinéias, filhos de Jeruão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes Jedaías, e Jeuiaribe, e Jaquim. E Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Mesaí, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1770, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Eres e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galaal, filho de Geduntum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Esses foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seus pais, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar dantes, era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselmias, porteiro da porta da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros das casas de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isto cada manhã. E alguns deles tinham o cargo dos vasos do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos vasos e de todos os vasos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, e do incenso e da especiaria. E dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo
da obra que se fazia em Sertãs. E do filho dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isento de serviço, porque de dia e de noite estavam a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitavam em Jerusalém. Porém, em Gibeon habitaram Jeiel, pai de Gibeon, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abdon, depois Zur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aio, e Zacarias, e Miclote gerou a Simeão, e também esses, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou Jonatas, e a Malquizua, e Abinadab, e Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribaal, e Meribaal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareá. E Acaz gerou a Jaera, e Jaera gerou a Lamete, e Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Elasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e esses foram os seus nomes: Asricão, e Bocru, e Ismael, e Zeraías, e Obadias, e Hanã, e esses foram os filhos de Azel. Fim da leitura bíblica do capítulo 9 do livro de 1 Crônicas.